Desejamos a todos um feliz sábado. Vamos agora juntos louvar ao Senhor? Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um feliz sábado, queridos amigos e irmãos. Que bom mais uma vez de poder entrar na manhã do Santo Sábado do Senhor na tua casa, através do seu computador, está sendo projetado na televisão, do seu celular, e passar mais uma manhã, um pedacinho dessa manhã contigo. Eu quero desejar um feliz sábado a todos os amigos que nos assistem, aos irmãos, mas também, de uma forma toda especial, eu não sei o momento que você vai ouvir essa mensagem. Quem sabe é uma madrugada, uma noite, não importa. A mensagem de hoje possa alcançar o teu coração. Nós queremos pedir a Deus as suas bênçãos e queremos que Ele, ao abrir a palavra, que Ele nos mostre a sua vontade e os seus planos para a nossa vida. Queridos, um feliz sábado. Pastor Harley, direto para a sua família, aqui do distrito do Bela Vista. Estou aqui gravando na nossa sede. Hoje tivemos uma sugestão muito querida do irmão Alfredo. Ele falou assim: pastor, por que o senhor não coloca umas músicas no começo e no final? Aí eu procurei na internet, algumas que não tivesse direito autoral, que a gente pudesse cantar, música cristã. E hoje, então, o irmão Alfredo e todas as pessoas que às vezes me dão alguma dica, fala comigo no particular, um feliz sábado, irmão Alfredo, família. Por isso hoje nós louvamos ao Senhor e estaremos todos os dias agora de culto, tendo também uma música para cantar. Cada um canta no seu lugar, na sua casa, cada um faça o seu louvor na família, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Nós adoramos a Deus através dos nossos sermões, também das nossas músicas, dos nossos dízimos e ofertas. Queria passar para você agora o Provai e Vede deste sábado, para que você também tivesse o seu momento devocional de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas,
devolvendo a Ele os dízimos e as ofertas. Provai e vede. História de hoje: uma festa para as primícias. A comunidade de agricultores adventistas que vive na cidade de Mamborê, no oeste do Paraná, chegou nessa região por volta do ano de 1946. Desde então, uma tradição iniciada por estes pioneiros vem sendo mantida: a consagração a Deus de todas as colheitas. Para marcar esse costume sagrado, que vem desde o povo de Israel, quando eles realizavam as festas comemorativas, os agricultores de Mamborê criaram a Festa das Primícias, no primeiro sábado de maio. No início, a ideia era realizar apenas um culto de gratidão entre as famílias, que frequentava a igreja de Mamborê Sítio com o objetivo de agradecer a Deus pelos bons resultados da colheita anual. A época escolhida para a realização da festa coincidia com a das primeiras colheitas e por isso passou a se chamar Festa das Primícias. Este simbolismo de entrega das primícias está interligado com o conceito da mordomia cristã. É a atitude daquele que aceita Cristo como seu Senhor, anda em seus caminhos e ainda atua como administrador dos assuntos de Deus aqui na terra. Há 17 anos, a festa é realizada na igreja de Mamborê Sítio, quando mais de 3.000 pessoas celebram a consagração a Deus, as suas vidas, seus talentos, seu tempo e seus bens. A programação tem início na sexta-feira, com a realização de um culto na histórica igreja de Mamborê Sítio, apenas para os moradores da região. Além dos agricultores, a pequena igrejinha rural recebe convidados especiais que farão parte da programação na grande festa espiritual que acontece no dia seguinte. Quando lemos esse texto, we learn a very simple principle. No sábado pela manhã, uma multidão vinda de diversos lugares do país já está se movimentando de um lado para o outro, revivendo as grandes campais que aconteciam na época dos pioneiros. A grande tenda montada especialmente para a festa reúne todos os participantes num só espírito de adoração a Deus. O programa desse dia é especialmente pensado para que cada participante se envolva no significado da festa e possa levar para suas casas, igrejas e famílias uma atitude de fidelidade como fiel mordomo de Deus. O ponto alto da festa acontece quando, de forma simbólica, as famílias se reúnem para levar até o altar do Senhor os primeiros frutos da terra. Cada família separa o que colheu de melhor para representar sua atitude de fidelidade para com Deus e, de forma bem organizada, em profunda reverência, entram pelo meio da tenda, dando à cerimônia um lindo significado a essa celebração espiritual. Nem todos os que assistem esse filme, neste momento, são agricultores, mas todos são chamados a trazer as primícias das bênçãos recebidas através dos dízimos e ofertas. Essa é a maneira de reconhecermos que aquilo que recebemos não é fruto do acaso, e sim da soberana providência de Deus. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida.
Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Que maravilha! Uma história que inspira-nos a sermos fiéis. Mesmo no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo agora no mês de maio, já faz um mês e pouco, né? Nós temos que continuarmos fiéis a Deus. São os nossos dízimos que ajudam os pastores a continuar fazendo todos esses programas para vocês. Lembrando que nós, como pastores, também devolvemos o nosso dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Então você pode aí usar o aplicativo do 7Me, você pode fazer os depósitos, você pode receber ou levar até a igreja aos irmãos que estão responsáveis por recolher, e que você seja um doador fiel a Deus também nos seus dízimos e também nas suas ofertas. Porque a igreja está parada, mas ela continua tendo as suas despesas. Vamos nos ajudar também, irmãos, nos alimentos, uns aos outros. Não custa nada você comprar um pacotinho a mais. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas talvez um pouquinho a mais seu, junto com um pouquinho a mais de outras pessoas, vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Sejamos fiéis mordomos, hoje e sempre é o meu desejo. Queria nesse momento, para abrir a palavra de Deus e meditar um pouco nela, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, para nós podermos orar. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, porque na manhã do teu santo sábado, o Senhor nos permite, mesmo à distância, estarmos mais uma vez reunidos para que nas horas sabáticas, todas as bênçãos desse dia tão especial que o Senhor nos deu, de alegria, um dia de relacionamento com Cristo, o Senhor possa derramar as ricas bênçãos sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor, todos os queridos amigos e irmãos que nesse momento assistem essa programação. Nos abençoe. Continue nos alcançando com as tuas misericórdias. Nos ajude a enfrentar os desafios da nossa vida. Fique conosco, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos,
Hoje eu queria falar para vocês de um perigo que ronda a nossa vida. A apostasia. 7 passos para a apostasia. Desde quando eu me tornei um pastor e já era líder de igreja antes de ir para o colégio, sempre li artigos, livros, ouvi bons sermões a respeito disso. Homens de Deus inspirados leram na palavra de Deus coisas muito importantes para a nossa vida. E nós fomos acumulando experiências, reflexões, e eu quero trazer para vocês uma meditação toda especial. Essa meditação eu fiz para a minha vida. Eu quero que sirva para a sua vida também. Nós somos o povo, a última geração, e aguardaremos a volta de Jesus. E para isso nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos de forma nenhuma, irmãos, sermos pegos pelas ventanias de problemas e decepções desse mundo. Por isso eu separei aqui 7 passos para que você fique bem longe. Veja, eu vou falar sobre 7 passos para a apostasia, para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida, é nós ficarmos longe dessas coisas, né? Queria convidar você então a abrir sua Bíblia em Apocalipse 3, capítulo 3, no versículos 10 e 12. Apocalipse 3, versículos 10 e 12. Veja, essa é uma promessa à igreja de Filadélfia, uma igreja que esteve muito envolvido na restauração das verdades da Bíblia. Um momento muito especial da nossa igreja, que saímos de um longo período de trevas espirituais. Grandes reformadores viveram nessa época. E a mensagem que Deus nos dá é uma mensagem que seria muito útil e proveitosa para o próximo momento da nossa igreja, que é a igreja de Laodiceia, a qual nós vivemos. E lá, em Apocalipse 3, de 10 a 12, vem dizendo assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E diz: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Que promessa fantástica para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Sabemos que na nossa vida cristã existem momentos de altos e baixos. É impossível viver uma vida de só momentos altos, principalmente nos desafios de ser um cristão nesses últimos dias. Mas, queridos, você pode às vezes desanimar, mas jamais abandonar a sua fé. E para isso eu gostaria de dizer quais são os 7 perigos que podemos correr, usando 7 trechos de texto do Espírito de Profecia neste momento. Que isso sirva para o nosso crescimento espiritual. O primeiro pecado, o primeiro perigo de se apostatar, de desanimar na fé, é não crescer espiritualmente. Veja o que vem dizendo o livro Caminho a Cristo, página 94. Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos pela súplica fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação. Qual é o primeiro grande desafio, queridos? Qual é o primeiro grande perigo da apostasia? Não crescer espiritualmente. Veja, a vida cristã necessita meditação e oração diários. Assim como o alimento para nós, o alimento que nós comemos 2, 3 vezes por dia para nos dar sustento físico, a oração e a meditação é o alimento espiritual para nos dar sustento espiritual. 99,9% das vezes, claro, existem algumas exceções, quando eu, como pastor, visito um irmão fraco na fé, que saiu da igreja, que não vai mais voltar, que nós precisamos tirá-lo do hall de membros, ou que ele mesmo não deseja mais fazer parte do nosso círculo de amizade e de fé. Jamais nós fecharemos a igreja para alguém. Mas às vezes, em algum momento, a pessoa não quer ser membro regular, obedecer às doutrinas que a igreja adventista diz e professa. Geralmente, 99,9% das vezes, com raríssimas exceções, quando nós conversamos a respeito disso,
nós chegamos à seguinte conclusão: eles não tinham uma vida de oração e meditação. Você pode colocar o que você quiser na meditação. Estuda a Bíblia, um capítulo por dia, lembra do Reavivados por Sua Palavra? Você poderia dizer que o estudo da lição da escola sabatina, pode dizer o estudo de um bom livro do Espírito de Profecia, um livro denominacional, um livro de crescimento cristão a respeito das coisas de Deus. Nenhum livro deveria ser lido, irmão, se não nos levasse para a Bíblia. E principalmente a leitura da Bíblia. E uma vida de oração. Se nós não oramos, a gente não tem o quê? Relacionamento. Se nós não temos relacionamento com Deus, nós temos o quê? Fraqueza nas nossas fés. Na nossa fé, perdão. Veja, aqui está dizendo que sem a oração, Satanás vai colocar barreiras para você. Primeiro ele vai te dizer que você pode ir longe. Depois ele vai te dizer que você foi longe demais. E ele então vai jogar na sua cara, nos pecados que ele mesmo, colocou nos caminhos para que você caia. Você não merece a salvação. Só que veja, fé, graça e poder é uma graça imerecida, é um favor imerecido que Deus disponibiliza para nós. Você acha que as pessoas que são santas que devem orar? Você acha que as pessoas que não têm pecados que devem meditar na palavra de Deus? O que Jesus veio nos dizer quando ele estava aqui nessa terra e salvou a vida daquele homem pequenininho chamado Zaqueu? Ele diz assim: eu vim buscar quem? Os que estão doentes, os que estão perdidos. Mas queridos, se você não tiver relacionamento com Deus, fatalmente você vai perder a sua fé. Um segundo pecado capital da apostasia. O segundo passo terrível a caminho da mornidão espiritual e de perder a coroa que nós lemos aqui. É envolver-se pouco com a igreja. Eu não preciso da igreja para me salvar, pastor. Muitos já me disseram. E se eu te dissesse que eles têm razão? Você não precisa dessas 4 paredes para te salvar. Mas essas 4 paredes têm gente como você. Eu sou como você, você é igual a mim. Nós estamos no mesmo barco, remando na mesma tempestade que esse planeta que está prestes a acabar, rumo a um porto seguro. E se você não se envolve com a igreja, você não pertence à igreja. Eu tenho um site pastoral, que eu já há muito tempo, primeiro era vidadepastor.com, mas depois eu encontrei um endereço bem interessante, www.aigrejasou.eu. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não sou igreja. Veja, não é nesse sentido. Mas se eu me torno igreja onde quer que eu esteja, então eu posso falar de Jesus e posso ser salvo. Veja o que o livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 130, fala para nós. Mediante exercício, vossas faculdades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que podereis, com mais êxito, operar a vossa própria salvação. No esforço de beneficiar a outros, beneficiar-se-á a vossa própria alma. Possuímos a teoria da verdade e agora precisamos buscar mais diligentemente seu poder santificador. Testemunhos Seletos, volume 2, página 130. Queridos amigos, veja ali. O nosso exercício, o nosso envolvimento com as coisas de Deus vai nos trazer o quê? A salvação que vem de Deus. Você lembra quando você participou de um mutirão de construção? Hoje, devido a algumas leis civis, umas leis do governo, a gente não pode mais fazer aqueles mutirões. Mas era tão gostoso, não era? Os jovens, os mais velhos iam, as mulheres cozinhavam, a gente carregava tijolo e fazia, tirava terra de um lugar para o outro e assim por diante. Veja, quando as pessoas se envolviam e a igreja ficava pronta, dava uma vontade tão grande de ir para a igreja. Era a nossa igreja. Mas quem não se envolvia, o que fazia? Reclamava da cor da cortina, reclamava do piso, reclamava da cor da parede. Por quê? Porque ele não era a igreja. Ele não se envolveu. Ele não estava ali pegando e fazendo o esforço para ter aquilo. Veja, meus amigos, esse é um exemplo que eu dou que pode servir para muitas coisas na nossa vida. Precisamos nos envolver e Deus nos capacita, dá com certeza o quê? Dons para que você se envolva na igreja. Nem todos são pregadores, nem todos são cantores, mas existe um pedacinho para você dentro da obra de Deus. E quando eu não preciso da igreja, quando eu recuso a ir nos cultos, quando eu não me importo de estar lá, eu perco a minha fé. 99% das vezes. Raro algumas exceções. As pessoas que abandonam a fé,
eram as pessoas que não frequentavam os cultos, que não se envolviam, não desenvolviam os seus dons. Para que isso, irmãos? Você está sentado em casa, sem fazer nada na sua igreja? Quando voltar da pandemia, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa por Jesus? Não pelo seu pastor, não pelo seu líder, mas por Deus. Se envolva. E ao se envolver, qual que é a promessa? Nós vamos ter êxito em operar a nossa própria salvação. Ao nos envolver, Deus nos abençoa e estamos mais perto do céu. Terceiro, esse é um grande problema, apegar-se ao lado negativo, um senso crítico descontrolado. Queridos irmãos e irmãs, como às vezes a nossa boca saliva, nosso domínio próprio não existe para quando a gente quer criticar alguma coisa. E todo mundo tem uma opinião, e toda opinião de cada um está certa. O meu ponto de vista sempre é melhor que o outro. Queridos, não é assim que nós vivemos. Nós vivemos uma diversidade de pessoas, de personalidades, mas nós vivemos numa unidade de pensamento e doutrina. Palavra de Deus que nos conduz. Veja o que diz no livro Atos dos Apóstolos, página 549. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Quer um texto mais claro que isso? Quem não ajuda, atrapalha. Uma igreja que não trabalha, dá trabalho. E olha, na minha vida pastoral, quantas e quantas pessoas eu já conheci que só abrem a boca para criticar as outras pessoas. São instrumentos de Satanás na obra de Deus. Sempre quando existe uma crítica, sempre quando existe uma inveja, existe um trabalho maligno por trás disso. Queridos irmãos, se você precisa, controle a sua língua. Sabe que quando nós vemos sempre o lado negativo das coisas, nós desanimamos a nossa fé com mais rapidez. Veja, as pessoas que saem da igreja tinham muitas coisas contra a igreja. Quem aqui pode atirar a primeira pedra? Eu pergunto, quem aqui pode tecer a primeira crítica? Todos nós temos um senso crítico. E às vezes nós podemos falar a nosso ponto de vista. Mas você sabe quando é uma crítica e quando é um ponto de vista. Não existe crítica construtiva, irmãos. Se a crítica fosse construtiva, ela não seria dada, seria dado um conselho. Pense nisso para a sua vida. Também nós temos aqui um quarto motivo, de 7. Nós temos um motivo muito complicado. Acreditar ou se importar demais com as pessoas. Focar no ser humano. Muita fixação nos erros do ser humano. E esquecer de focar quem é o nosso Salvador, quem não erra. Nesta igreja que você faz parte, quem nunca errou? Todos nós erramos. Paulo diz assim que a graça de Cristo é para todos os pecadores, a começar dele. Quem somos nós, irmãos, para criticar as pessoas e para se importar ou medir a espiritualidade das pessoas? Veja o que o livro Ciência do Bom Viver, na página 483, fala. Tão fraca, ignorante e sujeita ao erro é a natureza humana que todos devemos ser cautelosos na maneira de julgar o próximo. Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância. Quando, se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Os homens e mulheres que fazem parte desta igreja, ou de qualquer igreja cristã, são suscetíveis aos mesmos erros de Adão e Eva. Somos pecadores. Por isso, tire os seus olhos dos irmãos, tire os seus olhos nos erros dos irmãos, deixam que eles se enrolem com seus próprios erros e vão ter que se explicar no trono de justiça de Deus os seus erros. Mas fixe para Jesus, fixe seus olhos no Mestre, o seu Salvador. Quando nós pararmos de olhar os erros dos pastores, os erros dos líderes, os erros do marido, os erros da esposa, os erros dos irmãos, nós seremos mais felizes, irmãos. Quem não erra? Todos nós erramos. Mas quem não erra? Jesus não erra. É nele que nós devemos fixar os nossos olhos. Lembre-se disso quando você se importar demais com a vida errada de alguma pessoa. As pessoas erram e elas podem te decepcionar. Jesus nunca vai te decepcionar. É nele que nós temos que nos fixar os nossos olhos. A quinta coisa que eu gostaria de falar é já uma coisa mais pessoal. O que está cheio do seu coração
vai estar cheia a sua vida. Absorver muita coisa desse mundo. Olha que interessante o que vem dizendo no Conselho sobre Mordomia, página 136. Que grave pecado é os homens não caírem em si e compreenderem quão insensato é permitir que o apego desordenado às coisas terrenas expulse do coração o amor de Deus. Quando o amor de Deus é expulso, imediatamente penetra o amor do mundo para preencher o vácuo. Queridos amigos e irmãos, ou nós colocamos dentro do nosso coração as coisas do céu, ou nós colocamos as coisas da perdição. Veja, o que vai ganhar mais? Quem mais nós nos alimentarmos. Eu me lembro que meu pai, seu Nilo Burigato, falecido já, quando ele pregava, ele usava sempre uma ilustração que sempre me vem à memória. Se você pegar um vira-lata na rua e alimentá-lo, dar vitamina, fazer exercício, dar água, dar tudo de bom para ele, e você pegar um cão que não seja tão dócil, um fila, um pastor alemão, um bulldog, que é um cão mais assim, já, como é que eu vou dizer, com uma natureza mais forte, e deixar ele sem se alimentar durante 30 dias, e colocar o vira-latinha para brigar com o bulldog, quem que vai ganhar? O bulldog pode ser um cachorro mais bravo, um cachorro mais feroz, mas sem alimento, ele não é páreo para um vira-lata bem alimentado. Querido, o que nós estamos colocando dentro do nosso coração? Eu faço uma pergunta honesta para você nessa manhã de sábado. O que tem sido preenchido a sua mente? O que os seus olhos têm visto? O que os seus ouvidos têm ouvido? Os seus olhos têm lido? O que sua boca tem comido? O que sua mente tem sido preenchido? É impossível nós ganharmos as coisas espirituais tendo um coração e uma mente carnal. Cuidado, o que está cheio do seu coração pode ser um motivo para a sua apostasia. Também eu quero falar sobre pecar contra o Espírito Santo. Calejar a nossa mente com o pecado. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele disse assim, todos os pecados são perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é o objetivo do sermão desta manhã, mas veja, eu vou te explicar rapidamente. Pecar contra o Espírito Santo é não dar ouvido ao Espírito Santo. Quem nos convence do pecado do juiz da justiça? O Espírito Santo. Quando você peca uma vez, você sente uma dor na consciência. Peca a segunda vez, uma dor na consciência, um pouco menor. E assim sucessivamente, até que quando você pecar, você já não tenha mais dor na consciência, porque o único que poderia te dizer que é pecado e te convencer disso, você deixou para trás. Veja o que fala o Desejado de Todas as Nações, na página 324. A mais comum manifestação do pecado contra o Espírito Santo é o desprezar persistentemente o convite do céu para se arrepender. Todo passo na rejeição de Cristo é um passo no sentido de rejeitar a salvação. Que terrível isso, hein, queridos? Por que as pessoas abandonam sua fé, se apostatam? Porque elas não dão ouvido ao Espírito Santo. Veja, é muito mais comum do que a gente imagina pecarmos contra o Espírito. Se você tem um pecado acariciado, irmãos, é impossível você alcançar a salvação. Peça a Deus fervorosamente para Ele ajudá-lo a vencer isso. Porque enquanto você se sentir incomodado com seus pecados, é porque o Espírito Santo está trabalhando. Mas quando um pecado já não te incomoda mais, e além disso, quando você já defende o seu pecado, você já está com um passo para fora dos caminhos do Senhor. Que Deus salve o seu coração se você estiver passando por essa luta. Deus abençoe você. E por último, a influência do mundo na sua vida. Parece um pouco o quinto, mas assim, eu quero mudar um pouquinho o foco aqui. É uma vida secular e relativista. Hoje nós vivemos num mundo secular. O que é o mundo secular? Resumindo, o que coloca Deus em segundo lugar. Tudo é muito importante, menos as coisas de Deus. As coisas de Deus em segundo plano. E o que é um mundo relativista? Que tudo está certo. Eu venho na igreja, oro a Deus, choro com o sermão e a música. E à noite eu vou para a balada, tomo as coisas erradas que Deus pede para não tomar, ouço as coisas erradas que Deus pede para não ouvir, faço as coisas erradas e está tudo bem para mim. Isso é relativismo, tá certo? Em todas as coisas. E não existe relativismo na Bíblia. A verdade é uma só. Veja o que fala a revista Review and Herald, que é uma revista, era um periódico, no ano de 1899, mais precisamente na data de 19 de dezembro. Entre os professos filhos de Deus, há homens e mulheres que amam o mundo e as coisas que no mundo há. E essas almas estão sendo corrompidas pelas influências mundanas. O divino está sendo afastado de sua natureza.
como instrumento da injustiça, estão eles realizando o propósito do inimigo. Qual que é o propósito de Satanás para a sua vida? Que você deixe Deus em segundo plano e que você relativize todas as coisas. Às vezes o diabo não precisa que você saia da igreja. Precisa apenas que você seja um cristão mais ou menos. Queridos, que isso não seja o relato da sua vida. Que se estiver sendo, em nome de Jesus, que você acorde e você volte a ser fiel no pouco para que Deus possa te colocar no mundo. Eu quero terminar, eu quero dizer qual que é o antídoto que a gente deveria usar para não cair no caminho da apostasia. O primeiro deles, tenha um relacionamento sério com Jesus. Pare de brincar com isso. Pare de orar pouco. Pare de não vir na igreja. Pare de não saber defender as verdades da Bíblia que você um dia alcançou. Pare de levar a vida num relacionamento com Deus de qualquer jeito. Isso vai fazer com que você, menos dia, mais dia, queridos, abandone os caminhos do Senhor. Segundo, faça a sua parte. A igreja tem um pedaço que é seu. Tem algo que só você pode preencher. Paulo fala em Coríntios que Jesus Cristo é a cabeça. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Cada pedaço do corpo tem uma função. Às vezes alguém é pescoço, às vezes alguém é dedo do pé. Não importa. O corpo é importante que cada um faça a sua parte. Faça a sua parte. Terceiro, priorize Deus na sua vida. Pare de brincar com isso, querido. Se você está brincando de colocar Deus em segundo, terceiro, se você quer fazer isso, aquilo, outro, antes de verdadeiramente ter um relacionamento com Deus, você está secularizado. Não faça isso, querido. Não relativize, as coisas de Deus. Por favor, Deus em primeiro. O que Deus falou vale para hoje, vale para sempre. E quarto, com muito carinho eu digo, não se esconda sobre o pecado do seu irmão. Se o irmão está fazendo, eu também vou fazer. E quando o pastor for conversar com você, você começa a tirar para todos os lados. Queridos, a salvação é individual. E a perdição é individual. Se alguém está fazendo errado, que ele se perca, mas que você não se perca. Faça a sua parte. Pare de se esconder no pecado dos irmãos e viva uma vida de verdade com Jesus. Esse é o plano. Desde o começo, esse é o plano, queridos. E não tem outro plano melhor do que nos preparar para um dia ir para onde? Para a eternidade, sem pecado, sem problema. Esse é o meu desejo. Eu quero terminar aqui falando mais uma vez uma citação do Review and Herald, agora de 14 de março de 1878. Faz tanto tempo que isso foi escrito, né? Mas é tão atual, há quase 150 anos atrás, mas é tão atual. Agora é o tempo de todos trabalharem, que muitos responderão no dia de Deus, quando Ele perguntar, que fizeste por mim? Que dei minhas riquezas, meu sangue, minha honra, meu mandamento e minha vida para vos salvar da ruína? O que nada fazem, emudecerão nesse dia. Verão o pecado de sua negligência, privaram a Deus do serviço de toda uma vida, a ninguém influenciaram para o bem, não levaram uma alma a Jesus, sentiam-se contentes em nada fazer pelo Mestre e não têm nenhuma recompensa senão a perdição eterna. Perecem com os ímpios, embora professassem seguir a Cristo. Queridos irmãos, eu quero terminar fazendo uma oração por você nesse sábado. E eu quero que você imagine uma cena. Nós que vivemos na palavra de Deus, a igreja, estudamos a lição, cantamos os hinos. Já pensou que tristeza será ficar fora da cidade santa? De repente você morre, e morre perdido, porque você negligenciou tudo isso que eu acabei de ler, que você pode voltar no vídeo e ler de novo. Tudo que Jesus fez por você. E o que o texto fala? Eu vou colocar o texto de novo. Não tem nenhuma recompensa senão a perdição eterna. Perece com os ímpios, embora professassem seguir a Cristo. Que tristeza será! Não é o fogo que vai descer do céu para consumir os ímpios naquele dia que doerá tanto do que estar fora da cidade santa. Porque nós vivemos uma vida fingindo seguir a Jesus, mas nós pereceremos como os ímpios. Eu não quero isso. Você quer? Tenho certeza que não. Por isso, nesta manhã, eu quero orar por você, para que Deus nos ajude, queridos, a ser de Jesus,
estar com Jesus e jamais pecar contra o Espírito Santo. Você quer que eu ore por você? Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque hoje nós aprendemos que se nós não levarmos a sério as coisas de Deus, nós corremos o risco de nos apostatar. Por favor, Senhor, que essa não seja a nossa sina, o nosso destino cristão. Por favor, Senhor, se temos falhado contigo, se temos desprezado esses ensinamentos e se temos de alguma forma nos afastado de Ti, por favor, Senhor, o Seu poder e a Sua misericórdia nos alcance nessa manhã. Nos busque de novo, Senhor, nos salve. Acorde-nos, Senhor. Às vezes nós precisamos despertar dessa nossa preguiça espiritual. Por favor, abençoe, desde o pastor dessa igreja, o líder espiritual dela, até o menorzinho, o bebezinho que acabou de nascer. Por favor, Senhor, somos todos feitos da mesma carne e mesmo osso. Precisamos urgentemente do Seu poder para transformar a nossa vida. Nos ajude, Senhor, nos coloque de novo no caminho da salvação. Que nossa fé jamais seja apostatada. Que nós jamais percamos o caminho rumo à Canaã celestial. Nos ajude, Senhor, perdoe os nossos pecados. Nos faça fortes mais uma vez. Alcance-nos com o Teu poder hoje e sempre. Nos ajude, Senhor. Guarda-nos para o Teu reino. Guarda-nos para aquele glorioso dia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado, querido. Deus possa te abençoar. E eu me despeço agora com a paz do nosso Senhor para você, para essa final de semana, o 7º dia. Amanhã começa uma semana. Amanhã a gente vai se encontrar de novo no culto à noite. Queridos, por favor, fique com Jesus, agarre-o, não o deixe ir na sua vida e nós venceremos com o seu poder, com o poder que vem dos céus, amém? Fique com Deus. Vamos agora terminar louvando ao Senhor todos juntos. Um abraço ao nosso querido irmão Alfredo, ele que deu a ideia. Quando nós voltarmos e pudermos nos reunir de novo, eu vou dar um abraço pessoalmente nele. Fique com Deus, bom sábado, tchau. Face eu hei de vê-lo quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o havia. Vejo
não